Olá, amados. Hoje a gente vai aqui conversar sobre um assunto assim muito importante e que acontece muito na vida de inúmeras pessoas, né? Que é a desatenção, né? Vocês já pararam para pensar assim que as pessoas sob pressão automaticamente começam a falhar, né? Ela começa assim se anulando e se anulando, vai anulando os auto esforços evolutivos pessoais, né? Então, isso acontece muito com pessoas assim que tem uma ideia ou ideias anti-evolutivas, né? O que é uma ideia anti-evolutiva ou ideias anti-evolutivas, né? Pessoas mais preconceituosas, né? Não gosto disso, não gosto daquilo, isso não me serve, não gosto dos homossexuais, não gosto dos negros, eu não gosto dos índios, eu não gosto de nada que eu não tenha aprendido na faculdade, eu não corro atrás para aprender um pouco mais, ou descobrir coisas que a faculdade às vezes não me forneceu. Então, cada preconceito que eu tenho, né, é um autoassédio. Eu estou me autoassediando, né? Eu estou assim me privando de atenções em coisas mais interessantes e vou tendo uma ideia então anti-evolutiva, bem preconceituosa, né? Então, essas falhas vão assim acontecendo no processo da memória, né? Então, o que vai acontecendo? Eu vou tendo assim problemas mentais, passo a começar a esquecer as coisas, né? Vou tendo problema de atenção, né? E começo a ficar distraído com as coisas, né? Esqueço as minhas responsabilidades, né? E então, um modo bem claro assim de explicar isso é quando você põe um empregado novo na sua casa e ele está sob pressão, ele está nervoso por algum motivo, ele começa a se autoassediar. Então, ele passa em determinados lugares da sua casa, ele vai esbarrando em tudo, ele vai derrubando tudo pro chão, ele vai quebrando tudo, né? Ou mesmo na própria casa dele, se ele estiver nervoso, ele vai passando, vai esbarrando, vai derrubando tudo, coloca a chave num lugar, depois fica desesperadamente muitas horas para lembrar aonde ele colocou aquela chave, porque é a desatenção, ele está sob pressão de alguma forma, né? E então ele vai criando um autoassédio, né? Então ele vai esbarrando em tudo que ele passa, ele vai esbarrando. Ou você já viu assim amigos, às vezes até líderes que nos ensinam algumas formações que vamos prestar numa formação lá que ele vai, uma formação de um final de semana ou vários dias ou até 15 dias, e o líder você vê assim, um dia ele quebra o dedo, um dia ele quebra a unha, um dia ele tem uma luxação, um dia ele aparece com o pé enfaixado, né? E ele vai tendo pequenos acidentes, porque ele está sob pressão e ele tem uma mente antievolutiva, preconceituosa, né? Então o assédio vem mais forte na vida dele, né? Para a pessoa dele. E tem pessoas assim que quando estão bem assim, sob pressão auto-assediadas, elas saem na rua, elas vão dar ré, bate no carro de trás, né? Ou mesmo saindo, né, de uma forma que não teria nada para acontecer, ela consegue bater o carro, né? E às vezes o carro não tem nada e ele não pega, né? E então são autoassédios, né? Porque você tem de alguma forma, aquela pessoa tem de alguma forma uma mente preconceituosa. Quanto mais a minha mente é preconceituosa, mais eu me autoassédio, né? Mais eu me autoassedio.
E então mais eu começo a viver sobre pressão e aí mais falhas eu apresento, né? E se você for observar assim, cantores, quantos cantores que às vezes, sem citar nomes, que foram cantar no nacional, não foi uma pessoa só se sobressaiu mais, mas foram jamais uma pessoa que vai cantar o hino nacional, então ela se vê sob pressão, né? E o preconceito tá ali também do que ela tá fazendo, então ela se auto-assedia, e de repente dá um branco, e ela não se lembra mais a letra da música, né? E então a pessoa vai sofrendo assim vários mini acidentes, né? Porque é a desatenção, né? E no nível assim mais avançado do mental somático, você vai na função do modo produtivo. Então, eu pergunto assim, você é desperto? De verdade você é desperto, né? Quando você anda pela tua casa, você anda esbarrando nas coisas, você põe as coisas em algum lugar, algum objeto em algum lugar, depois você fica 3, 4 horas procurando onde está aquele objeto, você esquece onde você colocou, né? Você sai e na rua e sempre algum mini acidente acaba acontecendo, né? A sua memória está falhando constantemente, então você está se auto-assediando, então você não está desperto, né? Ou alguém esbarra em você e você já vai lá e reage, agride aquela pessoa, né? Ou qualquer situação que você se vê ameaçado, você já vai lá e agride de alguma forma, né? Verbalmente, por palavras, na escrita. Então, você está se auto-assediando, né? E então, é necessário que haja uma mudança de um determinado conceito, né? Ou ideia, né? E um conceito assim patológico específico, né? Então você tem um conceito patológico específico. Se você tem um conceito patológico específico, se você não consegue identificar sozinho, você precisa procurar a ajuda especializada, né? Porque esse conceito patológico, ele vai barrando, né, a sua evolução, né? E então, se você tem assim um conceito assim patológico específico, então seja assim uma crença ou um dogma indefinível, né? Então, então o que é isso? Um dogma, né? Então, você assim um dogma assim, um conceito assim anacrônico, né? Porque assim você passa a ser contrário do que é moderno, né? Você passa a ser uma pessoa assim antiquada e retrógrada, né? E você não vai acompanhando a evolução. Às vezes você aprendeu coisas limitadas dentro da faculdade que naquele momento era o que eles tinham de melhor para você. Mas quando você sai, ouve coisas diferentes e você não se adapta, não procura entender o que é essa novidade, né? Então você passa a ser uma pessoa antiquada e retrógrado, né? Que você fica assim em desacordo, né, com a evolução. Então, como que nós funcionamos cognitivamente, né? Precisamos ver nossos conceitos matriz, né? Como interpretamos os resultados, interpretamos assim as realidades, né? Então, muitos formam assim a sua realidade através de crenças, dogmas e apriorismo, né? Então, o que é apriorismo, né? O conceito que você traz, né? Você traz que você aprendeu ali na faculdade, o conceito que você traz ali dos seus pais. Muitas coisas já ficaram para trás e desatualizadas.
E você fica ali naquele priorismo, né? Você fica ali naquele dogma, você fica ali naquela crença, né? E então, assim, uma pessoa assim, crenças assim anti-evolutivas, né? Então a pessoa assim conta uma história para você, uma lenda, um mito, e você assume isso como realidade, né? Você assume isso como realidade e fica lá, sabe, que nem coitadinho do cavalo, que eles fazem assim, você não quer enxergar dos lados, você não quer ver o que tem além daquilo que te contaram como mito, que te ensinaram, né? E então você assimila dentro da cognição, né? Daquele aprimorismo. Então, essa é a sua percepção de conhecimento, né? E você começa então a formar, a somar a sua matriz cognitiva. Então, o que é minha matriz cognitiva? É só o que eu aprendi. Eu não escuto o que é novo. Eu não escuto uma sugestão de uma coisa que eu nunca ouvi, né? Então, eu vou formando um autoassédio, né? Eu formo esse autoassédio através de crenças, porque eu vou vendo o mundo assim, totalmente assim, de forma mitificada, né? Então, você vai assimilando as coisas assim, sem crítica, dentro da cognição sua, né? E então você forma a sua matriz cognitiva, né? Então você vê um mundo e toma decisões a partir daí, dessas coisas que você aprendeu lá atrás, que já estão mais que ultrapassadas, né? E você vê o mundo assim totalmente de maneira assim mitificada, né? Mitificado, né? E é uma maneira de você ficar ocultando a verdade, né? E o que gera uma série de problemas e assédios, né? Então fica um alto assédio, né? Então é interessante na vida a gente saber a hora de substituir as crenças por verpons. O que é verpons? Por verdades relativas, né? Então você fica assim, só de pensar em uma determinada assim, situação, já é assédio. Então você fica lá o tempo todo, às vezes 3, 4 horas pensando mal de uma pessoa, com raiva de uma pessoa, martirizando uma situação, né? Então isso já é um autoassédio, né? Não é a pessoa que você está prejudicando, você está se auto-prejudicando, né? E então são aquelas pessoas que começam assim a ter muitas dores nas articulações, né? Começam a ter dores nas articulações, começam a ter fibromialgia, dores pelo corpo todo, por todas as articulações, ou fica com dor. Tem pessoas que descrevem assim, tenho dor no corpo inteiro, na pele do corpo, tenho dor na pele, quer dizer, são pessoas assim, a flor da pele, né? Que ficam se incomodando com cada titica, ela faz uma coisa enorme, né? Eu sempre digo aqui que para a gente viver de uma forma equilibrada, sadia, é importante seguir 2 regras na vida. Primeira, não se importar com titica. Segunda, tudo é titica. Enquanto você não aprender essa regra de verdade e colocar em prática, você vai continuar se autoassediando, né? E aí você vê assim, o bom assim é quando você para com os preconceitos, né? Autoconceitos assim deturpados, intenções patológicas, né? Então é bom procurar uma heteroajuda, né? Procurar
uma tarefa de esclarecimento, não uma tarefa de consolação. Se você vai num lugar ou vai no terapeuta que está te consolando, você foge, né? Agora, se o terapeuta está te esclarecendo e está sendo como um tapa na tua cara, você fica, porque ele está realmente desassediado e tentando te desassediar, né? Então, se você tiver assim auto-assediado, você não identifica o assédio do outro. Então, se você sentar assediado, você identifica que o seu terapeuta também está autoassediado, ou vice-versa. Se o terapeuta está autoassediado, ele identifica o paciente que está autoassediado. Então fica fazendo projeções. Eu odeio meu pai, o terapeuta daqui a pouco fala, eu também odeio mesmo, seu pai também odeia o meu, né? Eu tenho raiva da minha mãe está lá morta, já faz 20 anos que minha mãe morreu, mas eu continuo tendo raiva dela. Eu também tenho raiva da minha. Ou eu também tinha raiva da minha, né? Então, é duas pessoas assediadas, né? E com autoassédio aí. Então, você não tem, assim, como ajudar se você tem o autoassédio também. O que é o autoassédio, Maristela? Desequilíbrio mental somático, né? E que você usa isso como válvula de escape da realidade. E é um processo de emoção mesmo, né? Carregando, assim, assédio pelas ideias que você tem. E para fazer o desassédio do outro, eu tenho que estar num nível superior. Se eu não tiver num nível superior, quando eu falo nível superior, não é estudo. Um nível superior emocional, mental e espiritual. Né? Se não tiver no nível espiritual, mental, emocional superior, eu não tenho como desassediar o meu paciente, né? Então você vê assim muito claramente isso pelos artistas, né? Se você for analisar assim, quem mais tem excesso de tatuagens pelo corpo, já nenhuma é bom, porque as tatuagens deixam de ser assim bagulhos energéticos, né? Já é um autoassédio. Você tem tatuagens pelo corpo, você já tem autoassédio, né? Agora, assim, quem mais tem tatuagens pelo corpo, você vai ver que são pessoas altamente depressivas, né? Ex-presidiários, presidiários, artistas. Aí você fala assim, artista, Maristela, mas é uma celebridade, né? Mas o artista, ele às vezes faz um papel às vezes muito demorado sobre emoções de ódio, às vezes sobre emoções de morte, emoções agressivas, emoções de depressão, e muito deles, a maioria deles, quando sai do set, quando sai da gravação, não consegue, né, se desvincular daquela energia que ele imaginou, que seria o ódio, a morte, a agressão, a depressão, né? Não consegue desvincular, então ele vai embora assediado, né? Se você for fazer uma pesquisa, que a maioria dos artistas que já interpretaram a morte, já estiveram dentro de um caixão, é claro que todos nós vamos morrer, mas esses artistas, quando interpretam a morte, não conseguem desvincular desse papel que ele interpretou, um pouquinho só ali na frente, ele já vai morrer, né? Porque ele fica assediado naquele papel que ele fez. Pode pesquisar o que eu estou dizendo aqui, né? Ou pessoas assim, artistas que fazem só papel de louco, né? Todo papel de louco, ela é chamada para fazer aquele papel de louco ou de louca, né? Você pode ver que é uma artista que você conversando com ela, ou você vendo ela dando entrevista, ela tem desequilíbrios, ela tem autoassédios, né? Porque ela fica com dificuldade de desvincular daquela imaginação,
né? Os artistas assim que tem mais o pé no chão, que conseguem desvincular do seu papel realmente, totalmente, então são os que mais se seguram. Os que não conseguem se segurar, sejam artistas de alguma forma, ou interpretando algum papel, ou cantando, eles se envolvem muito com drogas, né? São muito assediados, têm muito autoassédios e depressões assim incalculáveis, né? E mesmo eles sendo artistas, às vezes são preconceituosos, né? E se eles ficam com um titica ali na cabeça, você vê assim, quando o artista acaba de cantar, ele vai pro camarim dele e se tem ali um grupo de pessoas assim que promovem eles e ficam ali, o português bem claro, enchendo muito o saco e não deixa eles ir embora, descansar. Se é uma dupla, se uma daquelas pessoas da dupla, ela tá guardando aquela raiva, ela tá tentando ser simpática, mas ela tá guardando aquela raiva para dentro, em vez de falar para a menina, eu tô cansada, eu preciso ir embora. Agradeço muito o apoio de vocês, agradeço muito aqui, vocês estão assim valorizando a gente, mas eu tô muito cansada, eu preciso realmente ir para casa tomar um banho, né? E ela não fala, e ela fica reprimindo aquela emoção, é um autoassédio. Ela vai acabar doente. Então, se é aqui, se ela está engolindo uma situação que ela não está passando na garganta, daqui a pouco vai aparecer um cisto aqui nessa região aqui, aonde você engole a comida e a água, né? Os seus sentimentos, né? Então, eu passo a me autoassediar se eu não sei dizer não. Não, agora não dá, agora eu estou cansada. Agora eu preciso tomar um banho, né? Eu preciso ficar um pouco sozinha, né? Senão o autoassédio vai acontecer, porque ele começa pela imaginação. Quer dizer, aquela pessoa tá ali enchendo o saco, eu tô cansada. Então, o autoassédio começa pela imaginação. Eu tô imaginando já batendo naquela pessoa, né? E eu tô lá fingindo a simpatia com ela, né? E então começo a ter autoassédio, se eu não digo para a pessoa, chega, agora não dá mais, né? E tem muitas pessoas assim que começam assim de uma tal forma nesse assédio, né, e antievolutivo, que consegue ter um branco total. Às vezes começa a ter um branco total, né? E o que acontece muito com os cantores, né? Dá um branco total ali, ele esquece o que ele está fazendo, ele esquece a letra da música, né? E para isso eu preciso aprender a ter pensamentos organizados, e ajuda muito escrevendo, né? Então o autoassédio mental somático, ele é alcançado pelo autoesforço, né? Racionalidade e autocrítica cosmoética. Então, autoesforço, não esqueça dessa palavra, autoesforço, né? Não é o meu terapeuta que vai tirar eu do meu assédio, ele vai me orientar, ele vai me esclarecer o que é que eu faço, meus comportamentos que eu me autoassedio. Então eu parcelo o meu tratamento e aí eu não me importo que está chegando a data de acertar, e eu depois chega na data e eu falo, eu não me importo. Então eu me autoassedio porque eu não tenho respeito com aquele que está tendo respeito comigo, né? Então tem várias formas de se autoassediar. E no universo acontece exatamente dessa forma, né? Se você chega atrasado, um segundo de atraso para uma reunião, você já não mais participa daquela reunião. Você não jamais participa, porque você atrapalha com a sua chegada os outros que já tiveram respeito, estão ali aguardando para começar aquela reunião, né? Tem algumas pessoas que são assim bem rígidas, né? Que são, vamos colocar assim, os judeus são bem rígidos,
né? Com as normas de responsabilidade também, né? Se você vê ali o Silvio Santos muito bem sucedido, e ele só premia uma pessoa que comprou ali alguma coisa dele, Baú da Felicidade, carnê, qualquer coisa que tenha comprado, se você pagou rigidamente certo, né? Se o dia de pagar cai num feriado, então você paga antes, nunca depois. Que se você for premiado e o dia era domingo e você pagou na segunda, é anulado o seu prêmio, né? Ele não está errado, porque no astral acontece exatamente assim. Você tem que ser uma pessoa responsável, né? E antes de pensar mal dos outros, ter preconceito com os outros, primeiro tenha preconceito com você mesmo, né? Para de se autoassediar, né? Lembre que a primeira coisa para mim sair do autoassédio é meu autoesforço de ser uma pessoa melhor, né? A mudança de uma ideia patológica específica. Gratidão, amor sempre.